Abra sua Bíblia comigo. Em 1 de Samuel, capítulo 1, verso 1 e 2. 1 de Samuel, capítulo 1, verso 1 e 2. Pensa no pastor que ama ouvir esse negócio assim, ó. Esse barulho de folha, abrindo a sua Bíblia. E eu quero inspirar você, inclusive, já deixar ela aberta no seu colo. Porque, queridos, os tempos passaram, mas nós não removemos os marcos antigos. Na minha concepção, crente carrega a Bíblia. Pastor, mas tem no smartphone. Eu também tenho, mas eu carrego. Pastor, mas tem no telão. Também tem, mas nós carregamos mesmo assim. Amém, povo de Deus? Porque nós temos prazer de ter a palavra do Senhor. Tá bom, Espírito Santo, vou contar. Esse tempo atrás, fui na casa de um amigo, e a gente estava esperando, a gente ia sair. Aí, ele ia tomar banho e tal, a gente estava conversando na turma. Eu vi que ele passou a mão assim na estante da casa dele, passou a mão na Bíblia assim, e estava indo para tomar banho. Eu falei, ô fulano, mas você não vai tomar banho? Eu falei, eu vou. Mas por que você está levando a Bíblia? Você vai tomar banho com a Bíblia? Eu falei, então, né? O momento do 2, né? Eu vou ler a Bíblia. Eu falei, sério mesmo que esse é o momento de você ler Bíblia, varão? Já é coisa para você. O maior tempo que você tem que dar de qualidade é para ouvir a voz de Deus. Tenha tempo de qualidade. E não é nem aqui não. Não, pastor, meu tenho é aqui. Não, porque aqui entra um zap, entra outra coisa, entra não sei o que, entra um negócio. E você se distrai. Então tenha a sua Bíblia. Amém? Eu bem me lembro. Nós vamos trazer aquele negócio, trazer aquele monte de Bíblia, livro para o povo. Quem está sem Bíblia, nós vamos trazer Bíblia para vocês adquirir. Vou pegar lá no Cristo Rei, vou trazer. Amém? Porque o povo de Deus anda com Bíblia. Amém, igreja? Nós somos Batista Nacional. E essa é a nossa única regra de fé e prática. Quem está entendendo, diga amém. Então deixa eu começar a pregar. Houve um homem de Ramataim, Sofim, da região montanhosa. Bateu na trave, mas foi, meu bem. Montanhosa. Aleluia. De Efraim, cujo nome era, guarde isso, filho de Joroão, filho de Eleu, filho de Tou, mas também a Bíblia complica com esse nome, né? Filho de Sufé. Olha o nome bonito, ó. Você colocar, Sufé. Ó, Sufé. Efraimita, verso 2. Eucana tinha duas. Meu Deus, uma já dá trabalho. A minha não, aleluia, não vou me complicar. Uma se chamava e outra se chamava Penina tinha. Ana, porém, não. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós queremos essa noite, Senhor, adorar o Senhor. Nós queremos bendizer o teu nome. Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos, ó Pai, realmente sair daqui não como nós entramos, mas nós queremos sair daqui, Pai, cheios, repleto da graça, do favor, da bondade do Teu Espírito. Está aqui, Pai, a Tua palavra, que, Pai, já foi revelada, ó Pai, já foi, Pai, realmente, Pai, dita, mas nós precisamos ouvir aquilo que é necessário para a nossa vida, ó Pai, no dia de hoje, para esse tempo, para esta estação e para este ciclo, Pai, que nós estamos vivendo, que o Teu Filho, que a Tua filha está vivendo. Ah, Senhor, ministra de maneira poderosa, clara, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, porque nós queremos sair daqui nessa noite, Pai, não como chegamos, mas repletos, ó Pai, da Tua glória, ó Pai, da unção e do favor do Senhor. Nós queremos sair daqui, Pai, carregados pela gloriosa e poderosa, Pai, unção do Teu Espírito. Então, Pai, fale conosco, ministra o nosso coração, que eu te peço, e o povo de Deus que crê, diga amém. A partir desse texto eu quero falar com vocês sobre este tema: posicionamento, a chave para as respostas de Deus. Diga comigo, posicionamento, a chave para as respostas de Deus. Queridos, hoje eu quero levar você a tomar um posicionamento na sua vida, para que as suas orações sejam respondidas. Olhe para mim e escute.
Quando você toma uma posição, Deus responde a sua oração. Tem alguém que já está entendendo? Ou seja, muitas das nossas orações não são respondidas, porque não tomamos posições em áreas da nossa vida. Porque não é só orar, é se posicionar. Igreja, coloque algo no seu coração. Deus não responde apenas palavras, Deus responde posicionamento. Vou repetir. Deus não responde apenas palavras, Deus responde a posicionamento. Olhe para mim, olha que coisa interessante. Ana, uma mulher estéril, que no capítulo 1, ela aparece diante do Senhor e diante do sacerdote ali, com a alma amargurada, sendo humilhada por sua rival, e ela chorava muito, porque ela não tinha condições de dar filhos ao seu esposo, e consequentemente de ser mãe. E um dia ela estava no templo orando com a alma angustiada, carregada, de forma que ela não conseguia nem verbalizar palavras, só mexia os lábios, só os lábios se movia. Olha para mim, quem já passou por aquele momento que você entra no quarto da oração, meu irmão, você não consegue nem falar? Quem já passou por isso? Não sai, você não consegue nem expressar da situação, da dor, da adversidade, da crise, do problema. Ana está assim. Aí Eli, que era o pastor da época, pensou que ela estava embriagada, e disse para ela: por que você, em vez de estar aí, não se afasta do vinho? Pois ele não sabia que ela estava com a alma amargurada. Ana então expôs toda a situação para o sacerdote Eli. Aí no verso 17, olha o que o sacerdote diz. Queria dizer uma coisa para vocês aqui, presta atenção. Olha o poder que há na palavra de um sacerdote. Olha o poder que há na palavra de um sacerdote. É por isso que a Bíblia diz: crede nos vossos profetas. Quando você crê em cada palavra que é liberado pelo profeta do altar, e você toma posse dela, você prospera. Quando você está num culto como esse, mas você não está viajando, não está preocupado com a segunda-feira, com o mês que iniciou, se vai dar para pagar a conta, aquela situação, meu Deus, segundo semestre já virou de vez mesmo, já foi julho, já entrou em agosto, e está chegando o final do ano. Quando você entra num culto como esse, e você entra dentro da palavra, se alimenta dela, querido, toda a palavra que o sacerdote libera, ela vai tocando, ela vai transformando, ela vai quebrando cadeias, ela vai ministrando sobre a sua vida, ela vai te abençoando. Acho que o povo chegou agora, aleluia. Olha o que diz o verso 17. Então Eli disse, ele entendeu o contexto agora de Ana: vá e que o Deus de Israel lhe conceda o que você... O sacerdote libera esta palavra para ela. Qual que é o tema da mensagem? Diga comigo: posicionamento. Vamos ver se você já vai pegar aqui, verso 18. O profeta no verso 17 libera a palavra. Ana no verso 18 responde: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho. Olha só, então ela seguiu o seu caminho. Outras versões vai dizer: e ela se levantou, e ela comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era, e o seu o quê? Já não era. Presta atenção e anota, porque isso aqui você não vai encontrar na internet. Quando Ana mudou o semblante dela, Deus mudou a história dela. Acho que não tem meia dúzia que entendeu. Quando Ana entendeu, ela recebeu a palavra do sacerdote, e ela se posiciona, e ela muda o semblante dela, Deus muda a história dela. Ou seja, existem respostas que você não vai ter apenas orando. Embora a oração seja fundamental, sim ou não? Inclusive para você viver aquilo que Deus tem para a sua história.
Então entenda, a oração é fundamental, mas existem milagres, respostas que você não vai conseguir apenas com palavras. Existem milagres, existem respostas que você não vai conseguir apenas com palavras. Porque vai ter momentos que nem palavras você vai ter. Então presta atenção. Ana estava orando, sim ou não? Mas continuava estéril, sim ou não? Depois chorou. E queridos, chorar faz parte da vida, sim ou não? Até porque a dor é real. Agora, sofrimento é opcional. A vida é ao vivo. A dor, ela é real na nossa vida. Agora, o sofrimento é opcional. Você querer ficar sofrendo ou se levantar como Ana, se posicionando e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Ana chorou, mas o choro dela resolveu alguma coisa? Queridos, o choro de Ana resolveu alguma coisa? Não. Ana fez um voto com o Senhor. Voto é válido, sim ou não? Sim. Mas eu vou repetir, Deus não responde apenas palavras, Deus responde a posicionamentos. Logo o dia que Ana mudou o posicionamento dela, Deus mudou a história dela. E é sobre isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje. Então vem comigo que agora eu entro dentro da mensagem. Escute bem, preste atenção. E se for possível anote isso. Eu gosto de gente que vai ouvindo e vai anotando. Escute isso aqui, ó. Postura espiritual é quando você para de pedir e começa a viver como quem já recebeu. Vou repetir para você que está anotando. Postura espiritual é quando você para de pedir e começa a viver como quem já recebeu o que pediu. Pegou aí? Existem pessoas que vivem pedindo, sim ou não? Mas não se comporta como quem tem fé, que vai viver aquilo que está pedindo. Pedir é uma coisa, ter fé para viver o que está pedindo é outra coisa. Não adianta apenas pedir, precisa crer e viver que você já recebeu, ou viver como quem já recebeu. Então, queridos, a fé não tem a ver com o seu sentimento, mas a fé tem a ver com a sua postura, tem a ver com o seu posicionamento. Fé tem a ver com o seu posicionamento. Porque se você não se posiciona, você não vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Diga para a pessoa que está do seu lado aí, diga assim: a partir de hoje, você não será mais vítima. Entenda, milagres não seguem emoções, milagres seguem decisões. Deus não é movido por sentimento, Deus é movido por posicionamento. Ana estava chorando ali pela primeira vez. Lê a Bíblia, queridos. Ana estava chorando pela primeira vez. A Bíblia diz que Eucana, seu esposo, ano após ano, levava ela lá. Todo tempo ela chorava, mas não mudou nada. Deus se moveu para ela pelos sentimentos que ela expressava só de choro? Não. Mas e quando ela se posiciona? Entendeu, virou a chave, pegou. Aliás, quero mandar um abraço para o meu amigo Ricardo, que foi o que está acompanhando nós lá no sul. Lá. Hã? Não entendi. É verdade. E minha sogra, abençoada, maravilhosa, que está lá. Hoje é aniversário da minha sogra, gente. Minha sogra, te amo, beijão. Terça-feira eu estou aí para te dar um abraço e um beijo pessoalmente, aleluia. Ela fica lá conectada comigo. Já liguei para ela hoje, já orei com ela. Terça-feira ela está me esperando cheirosa para dar um abraço nela. Escuta isso aqui, ó. Uma nova postura é o primeiro passo para você acessar uma nova estação. Vou repetir isso aqui. Uma nova postura é o primeiro passo que você tem que dar se você quer viver uma nova estação na sua vida.
Se você está fazendo as mesmas coisas todos esses anos, você não cresceu e não mudou em nada. Aliás, alguém já disse que a pior coisa é alguém que quer algo novo, mas nunca muda nada. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, posso, sim ou não? O sonho de Ana era ter filhos ou ser mãe? A dúvida no arraial, Jesus. Então vou perguntar de novo. O sonho de Ana era ter filhos ou era ser mãe? Ah, vocês sabem, vocês estão lendo Bíblia, né? Era ser mãe. Até porque, queridos, após ela ter o filho, o que ela faz com o filho? Ela oferece ao Senhor. Ela não tem dificuldade disso. Então escute isso aqui, ó. Tem muita gente que quer ter antes de ser. Tem muita gente que quer ter antes de ser. Ei, você precisa entender que no reino de Deus, primeiro você é, e só depois você tem. Aqui, primeiro você é, aí depois você tem. Ana precisava entender isso, e quando ela entendeu isso, a chave virou. Ou seja, primeiro você é vitorioso, depois é que você vence. Vou repetir isso, que tem gente que não pegou ainda. Primeiro você é vitorioso, depois é que você vence. Será que tem gente que está entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Então eu vou entrar numa outra dinâmica aqui. Projete para mim Apocalipse, capítulo número 6, verso 2. Olha isso aqui. Olha lá, ó. Olha o que diz o texto lá. Deixa eu colocar alguém aqui para ler. Lê para nós lá, Ronis. Está desligado lá? Abre o microfone aqui do... Aí, abriu. Só a parte final lá. Vai lá. Só e é ele? Isso. E ele saiu vencendo e para vencer. Ah, só o povo do altar que entendeu. Só a Fernanda que é do seu lado que E entendeu. ele saiu vencendo para vencer. Bem na hora o trem sumiu aqui. Sumiu lá. Olha isso aí. Que coisa poderosa, queridos. E ele saiu primeiro o quê? Para depois. Cutuca seu irmão e diga para ele: por que você está esperando ainda? Olhe para mim, escute. Você não vence para ser vitorioso. Você primeiro é vitorioso para depois vencer. O texto diz: e saiu vitorioso. E saiu vitorioso. Quem pegou aí? Quem pegou aí? Então entenda, primeiro você tem que vencer aqui dentro, para depois vencer aqui fora. Porque o maior desafio não é vencer aqui fora, o maior desafio é vencer aqui dentro. O maior desafio não era Ana vencer Penina, o maior desafio era vencer ela mesma. O maior desafio não é se posicionar com os de fora, o maior desafio é posicionar com você mesmo por dentro. Perceba que ele já saiu vitorioso para vencer. Eu já estou enviando você vitorioso para você vencer amanhã na segunda-feira, no mês de agosto, até o final do ano você vai viver o sonho de Deus. Ou seja, eu preciso entender que eu não sou vitorioso porque eu venci, mas eu venci porque eu já sou vitorioso. Quem está pegando aí, gente? Primeiro você é vitorioso, para depois você vencer. Então perceba que tudo acontece a partir de uma postura. Tudo começa a partir de um posicionamento. Saiu vitorioso para vencer. Agora, o problema é que muitas pessoas elas querem ter para depois pensarem que são. Eu primeiro preciso ter, para então eu achar que sou. Mas hoje Deus está nos ensinando que primeiro eu preciso ser e depois eu vou ter. Pega aí. O que mudou?
Tem gente acordada aqui? Uma pérola para você, que não é chá, acho que é pérola. O que mudou primeiro em Ana não foi o seu útero, foi o seu semblante. Não vou repetir que meia dúzia do lado de cá pegou. O que mudou primeiro em Ana não foi o seu útero, foi o seu semblante. Foi o semblante dela. Ana decidiu primeiro ser, então ela mudou o seu semblante para o de alguém que já é vitorioso, já é vitoriosa e, mesmo sem ter no seu coração, ela já era mãe. Escute isso aqui, ó. Primeiro Ana mudou o útero ou o semblante? Então diga para a pessoa do seu lado, aí me ajude a pregar, acorda ela, diga assim: primeiro mude o seu semblante, depois Deus muda a sua história. E aí, como está o semblante desse irmão aí? Como está o semblante dessa irmã aí? Fala para mim, como que está o semblante? Está de vitorioso, está de vitoriosa, está de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que crê que Deus veio, Ele há de vir, Ele há de ressuscitar como ressuscitou dos mortos, mas Ele há de vir para mudar a minha, a sua história. Nós não vamos vencer, nós já vencemos em Cristo Jesus. A vitória já está na nossa mão. Nós não vamos vencer, igreja. Pare com esse negócio. Mas quando será? Quando vai chegar? Já chegou. A hora é agora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque eles creem que o seu Deus veio, já deu a mim e a você a chave da vitória. Aleluia! Aleluia! Aqui tem gente crendo nisso aí. Jesus já veio, Ele já mudou tudo, Ele já morreu, já ressuscitou. Agora é só questão de tempo para Ele voltar para nos buscar, meu irmão. Para nos buscar, minha irmã. Acalme o seu coração, aquiete a sua alma, assim como Ana, mude o seu semblante. Decida ter um posicionamento novo diante do Senhor, porque esta é a chave para a sua vitória. Aleluia. Ei, igreja, Deus não te chamou para ser uma vítima. Deus não te chamou para ser um coitadinho. Deus te chamou para carregar esse espírito de semblante de campeão, de semblante de mais que vencedor. Então diga para o irmão do seu lado, diga para ele, diga para ela: e aí, está esperando vencer para ser vitorioso? Sério mesmo que você está esperando vencer para ser vitorioso? Não, pastor, mas a resposta não chegou ainda. Não, pastor, mas a porta não abriu ainda. Não, pastor, mas o milagre não aconteceu ainda. Já aconteceu, meu irmão. Feche seus olhos aí, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos, eu quero profetizar. Feche seus olhos e abre as suas mãos. Escute isso. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que hoje nasce em você um espírito não de vitória, mas de um campeão, de alguém que nasceu para vencer. E se o diabo achou que você teria um comportamento medíocre diante da adversidade, diante da esterilidade, diante da sua improdutividade, o diabo se enganou, porque a partir de hoje nasce um novo comportamento em você, e não um comportamento de fracasso e de mediocridade, mas um comportamento de um vitorioso no Senhor. Se você crê nisso, dá um pulo da sua cadeira aí, meu irmão, e adora o Senhor com essa canção. Dá um pulo da sua cadeira e adora Ele, adora Ele, adora Ele. Oh, Espírito da graça, você nasceu para vencer, você nasceu para dar certo, você nasceu para a glória de Deus. Você é vitorioso, você é vitoriosa. A tempestade não vai te parar, a adversidade não vai te parar, as lutas não vão te parar. Sim, vem tempo, vem estações. Você tem um Deus, você tem um Deus, você tem um Deus que é poderoso. Diga. Sente.
Se assente que nós engatamos a primeira. Escute, igreja. Escute, presta atenção. Deus só se move quando nós nos movemos primeiro. Deus só se move quando nós nos movemos primeiro. Eu sempre, quando digo isso, eu cito a passagem de Pedro saindo do barco. Jesus só deu uma palavra para ele: venha. E o Senhor só se moveu em direção a ele, porque ele se moveu primeiro em direção a Cristo. Uma outra coisa, um outro exemplo: prosperidade, ela não vem com dinheiro, prosperidade vem antes de dinheiro. Vou repetir: prosperidade vem antes de dinheiro. Dá R$1 milhão amanhã, segunda-feira, na mão de quem não é próximo, na segunda-feira que vem não tem mais nada. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o seu espírito, de alguém que já entendeu, que já é próspero em Deus. Não entendi, pastor, vou melhorar. Pastor, só vou ser próspero quando houver um aumento do meu salário. Pastor, eu vou só ser próspero quando eu ganhar uma promoção, quando eu abrir um negócio. Não, meu irmão, você já é próspero. Você já serve um Deus do ouro e da prata. Ele é dono de tudo, todas as coisas. O dinheiro é consequência da prosperidade que já habita dentro de você. Lembre-se, o semblante de Ana mudou primeiro. Então, o que você está esperando para começar a se comportar como um vitorioso? Não, cutuque o seu irmão. O que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando, meu irmão? O que você está esperando? Porque Deus está esperando que você apenas comece a se comportar como quem já é um vitorioso. Porque a maior vitória Ele já deu para você na cruz do Calvário. Ele já te deu. Manda embora esse sentimento de pessimismo, de mediocridade, de pessimismo, de derrota. Você não é um derrotado. Aleluia. Entenda, tem muita coisa que não está acontecendo na sua vida apenas por uma falta do seu posicionamento. Aliás, a Bíblia diz que se você mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força é pequena ou a sua força é pouca. Deus está querendo que você assuma hoje um posicionamento de vitorioso, de vitoriosa, não de um derrotado, de uma derrotada. Você lembra do texto que lemos de Apocalipse? O vitorioso saiu para perder ou para vencer? Então diga para o irmão do seu lado: você já venceu, meu irmão. Profetiza: você já venceu, minha irmã. Você já venceu. Sabe por que o texto diz que ele saiu para vencer? Porque antes de sair para vencer, ele já era vitorioso. Ei, guarde isso: quem não é vitorioso antes de vencer, dificilmente vai vencer. Vou repetir. Quem não é vitorioso antes de vencer, dificilmente vai conseguir vencer. Sabe, queridos, desde pequeno, quando os meus pais separaram a minha casa, dentro da minha família Rezende, que é a parte da minha mãe, foi a única que saiu do padrão de pais separados, de desafios, porque todo mundo era tudo certinho. E aí quando chegou na minha fase de adolescência, eu inventei, colocar no meu coração, Deus colocou esse negócio só para me resgatar, de ser atleta. Aí sabe o que eu ouvia de todos os meus familiares? Que eu não ia dar em nada e eu ia ser igual ou pior que meu pai. Olhe para mim, mas escute uma coisa: mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nunca deixou a minha mente fazer eu olhar para mim e achar que eu era medíocre. Em Deus, eu sempre olhei para mim e me vi como mais que vencedor. Não importava o que falava, meu irmão, aliás, até hoje, quanto mais fala assim, não vai dar certo, meu irmão, aí você mexeu comigo.
Aí que eu vou fazer o negócio acontecer mesmo. Fala para mim assim, não vai dar. Meu irmão, aí você vai ver um leão bradando, levando trem no peito. É falar para mim que não vai dar certo. Isso não é de mim. Porque de mim mesmo eu também sou limitado. Mas parece que é um negócio. Não tem um negócio? Não tem um negócio? É um negócio. É um negócio que fala assim, vai mexendo comigo por dentro. Assim, eu já fico até assim. Vai, Senhor. Fala assim, Senhor. Fala assim, Senhor. Vai! Meu irmão, eu já estou lá 500 metros na frente. Eu nunca aceitei esse espírito de derrota dentro de mim. Nunca aceitei. Nunca aceitei. Muitos falavam, está indo só para gastar o dinheiro da mãe. Em vez de ficar ajudando a mãe na farmácia, eu tenho lá gastar o dinheiro da mãe. Os amigos falavam, não vai dar em nada. Mas com 16 para 17 anos eu já era um atleta profissional. O único até hoje na cidade que chegou, da onde eu saí, a esse lugar. Por isso, antes de ser atleta profissional, eu já treinava como tal, eu jogava como tal, eu pensava como tal e eu me posicionava como tal. Antes de eu ser pastor, quando o Senhor me alcançou, eu já orava como tal, eu já lia a Bíblia como tal, eu já cuidava das pessoas como tal, eu já falava de Jesus como tal. Eu chegava de férias na cidade, eu juntava todos os meus amigos, jogava tudo dentro do meu quarto lá, sentava eles todos no chão lá, pegava a Bíblia do povo. Eu não era pastor, mas eu já estava pastoreando o povo. Porque antes de ter, eu já era. As pessoas eu ia para um lugar, ia para outro, as pessoas me convidavam, como sempre, né, para pregar aqui e ali. Mas não era, né, eu era aspirante ainda ao ministério. Você é pastor? Não sou de direito, mas eu já sou de fato. É só uma consequência do processo que vai derramar um óleo lá. Mas de fato eu já sou. Só falta de direito. Aí você, então nem sei. Vamos ver, né, o que vai dar. Não, já deu, eu já sou. Diga para o seu irmão, diga assim, é só uma questão de posicionamento para Deus mudar a sua história. Foi fácil, queridos? Não, nunca foi fácil. Mas eu aprendi uma outra coisa. Quem que é uma pérola? Quem que é uma outra pérola aqui, ó? Nunca foi fácil, mas eu aprendi uma coisa na minha vida, desde a minha infância. Qual, pastor? Nunca mostre fraqueza para quem não pode te fortalecer. Meu irmão pode estar morrendo. Vai me fortalecer alguma coisa? Não. Então eu estou dando glória a Deus. Então tá tudo bem. E aleluia. E vamos para cima. Mostrar fraqueza para quem não vai te fortalecer em nada. Para quê? Para quem não vai te ajudar em nada. Para quê? Não. Faz o seguinte. Diga para a pessoa do seu lado, me ajuda a pregar. Diga assim, se não pode te fortalecer, não mostre a sua fraqueza. Ei, sabe qual é o problema de muitas pessoas? Me pergunte qual. É que todo mundo que chega perto de você conhece todas as suas fragilidades. E sabe por quê? Porque você vive a sua vida como se fosse uma vítima. O tempo todo está chorando, o tempo todo está reclamando, o tempo todo está murmurando. Meu Deus do céu. Ei, ninguém gosta de ficar perto de gente fracassada, de gente derrotada, de gente com espírito que nunca consegue vencer nada. Eu estou profetizando que Deus vai continuar nos dando espírito de contagiante. Espírito contagiante. Quem toca no seu irmão, toca no seu irmão, toca no seu irmão. Aonde você tocar, a pessoa vai ser contagiante. Ela vai contagiar você, você vai contagiar ela. Vai ter alegria, vai ter vitória, vai ter conquista. Vai ter bênção através dos seus lábios. Aonde você colocar a mão dos seus pés, esse lugar vai prosperar. As pessoas vão vencer. Aleluia. Aleluia. Então entenda. Você está talvez deixando de viver muitas coisas extraordinárias só por falta de um posicionamento. Então essa palavra é simples, mas ela é poderosa, pois o semblante de Ana mudou antes do útero dela. Ela assumiu um posicionamento diferente. Deixa eu fazer uma conexão aqui com um outro texto, para não ficarmos só aqui. Deixa eu fazer um contexto aqui, falando um pouco de Davi. A Bíblia diz que Davi pecou, amém ou não amém? Adulterou, amém ou não amém? E você já sabe do resto da história, então vou encurtar. E por conta do pecado dele, Betseba fica grávida. E essa é a consequência do pecado. E o juízo, o filho vai morrer. Aí eu te pergunto, o que a criança tem a ver com o pecado do rei? O que a criança tem a ver com o pecado do rei Davi? Nada, gente.
E quando Davi ouve que o filho vai morrer, escuta isso aqui, ó. Ele vai orar e ficar 7 dias orando, jejuando, se consagrando, para que Deus não tire a vida do filho. E Davi sabia que Deus não estava punindo a criança. Davi sabia disso, porque se a criança morre, ela vai voltar para Deus. É porque muitas vezes não entendemos isso, porque a perspectiva de morte para nós é diferente de morte para Deus. Então, quando Deus diz que a criança ia morrer, Deus não estava castigando a criança, mas levando Davi a entender que o pecado dele iria levar a uma consequência. Presta atenção, 2 Samuel 12, 19. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam. Faz assim no ouvido do seu irmão, do seu irmão. É os bastidores da igreja. Cochichavam um com os outros. E entendeu, Davi ouviu o bururu. É igual o pastor quando vê o bururu. Já sei o que está ali. Entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam. Agora, após isso ter sido decretado, Davi orou sim ou não? Jejuou sim ou não? Ao ouvir isso, verso 20, olha o posicionamento de Davi. Então Davi da onde? Diga para o irmão do seu lado: se levante, meu irmão. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e fez o quê? Depois voltou para o palácio, pediu comida, puseram diante dele e ele, escute, quando Davi soube que a criança tinha falecido, ele se levantou. Pergunta: se Davi continuasse no chão, iria resolver alguma coisa, sim ou não? Se Davi continuasse chorando, ia resolver alguma coisa, sim ou não? Se Davi continuasse jejuando, iria mudar algo, sim ou não? Mas tem gente que está aqui. Tem gente que está aqui há anos e continua sofrendo e chorando por algo que já foi e já passou. Essa palavra não é para quem não veio. Essa palavra é para mim e para você que está aqui. Já passou, já foi. A estação já mudou, o ciclo já mudou, o quadro já passou e você continua vivendo lá, chorando, lamentando, murmurando, reclamando. Diga para o seu irmão: meu irmão, já passou, meu irmão. Diga: vira a página, meu irmão. Passou. Não adianta mais chorar, não adianta mais reclamar, não adianta mais fazer isso e aquilo, já foi. Presta atenção, não adianta ficar chorando pelo leite derramado, pelo que já foi. Não estou dizendo para você ser frio, eu estou dizendo para você ser inteligente emocionalmente falando. Se levante deste lugar, se levante deste lugar, se posicione. Queridos, existem áreas da sua vida que você precisa se posicionar hoje, porque o dia que você assumir o posicionamento que você já sabe que precisa assumir, Deus vai mudar a sua realidade. Eu só estou facilitando, mas você já sabe o que você precisa mudar. Eu só estou facilitando, abrindo o caminho, mas você já sabe onde você precisa se posicionar. Então Davi lutou até onde podia, chorou durante 7 dias, mas depois ele entendeu: não adianta mais eu viver chorando e lamentando, porque isso não vai mudar ou resolver nada. Ei, você precisa voltar a viver, pois você já perdeu muito tempo da sua vida por causa de um posicionamento errado. Chega, basta. Mas hoje Deus está te convidando para assumir esse novo posicionamento. Diga para a pessoa do seu lado aí: não adianta chorar pelo que já foi. É tempo de se levantar para viver uma nova história que Deus tem para você.